Programa VIP. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Óticas Paris Vision. Goiabeiras e Pantanal Shopping. FAIP. A diferença na formação profissional. Olá, o programa VIP de hoje está começando. Eu recebo no estúdio o Dr. André Crepaldi, ele que é oncologista, e vem falar pra gente um pouquinho sobre o câncer. Lembrando que agora dezembro é o mês Dezembro Laranja, um mês que chama a atenção para o câncer de pele. Dr. André, primeiro seja bem-vindo mais uma vez aqui no estúdio do programa VIP. Câncer é sempre um assunto atual, doutor? É sempre importante a gente lembrar, relembrar e falar sobre prevenção, sobre diagnóstico, sobre tratamento? Sim, Ana, obrigado. Foi sempre bom estar aqui. O câncer é sempre atual. E infelizmente, assim, as pessoas associam muitas vezes com coisas tristes, e realmente muitos casos são graves, mas a gente tem muito caso de sucesso, muito caso feliz, muitas curas e principalmente um diagnóstico precoce. E hoje, né, com o nosso envelhecimento, a gente realmente vê um número cada vez maior, está sendo um dos principais doenças da população. Então a gente realmente precisa falar sobre isso, ter informação de qualidade para se curar, né? Sim, até porque antes era quando se falava câncer, já associava a morte. Hoje, quando a gente fala câncer, a gente associa a prevenção, diagnóstico precoce e cura. E nós estamos envelhecendo, então a nossa célula também envelhece. E aí, de repente, doutor, por alguma coisa que acontece aí no nosso organismo, pode aparecer um tumor? Exatamente. Qualquer um de nós está sujeito a isso? Qualquer um de nós, alguns mais, alguns menos, né? E essa célulazinha, que é esse tijolinho aí do nosso corpo, tem lá dentro um maquinário fantástico. E esse maquinário, às vezes, realmente sofre umas mudanças, mutações e passa a crescer desenfreadamente. Esse é o mecanismo em todos os tumores. Uma célula que perde o controle interno e começa a dobrar de tamanho de 1 para 2, 2 para 4 e assim por diante. E aí, assim, algumas coisas acabam piorando ou levando a um processo de acelerar isso, né? Sim, isso que eu ia te perguntar. Então, a velocidade muda em cada organismo. E o que faz com que a velocidade aumente, doutor? Então, alguns fatores são esses que a gente sempre fala e vê, que a gente está falando de pele. Exposição ao sol demais é uma coisa, a radiação solar é um fator que estimula as células a terem mutações. Por isso que a gente vê o tempo todo, se proteja do sol, principalmente o sol. Aquele horário, né? A partir de 9, 10 da manhã. Cuiabá, eu não sei se isso funciona. Gente, Cuiabá, desde as 9 o sol já está gritando, né? 8 da manhã está aquele calor, 3 horas da tarde, 4 horas. Atualmente, 5 da manhã já está um sol. 5 da manhã. Então, assim, essa história aí de acima até 10 horas ou 9 horas da manhã... A gente tem que rever isso. Rever um pouquinho para a nossa terra. Mas, assim, isso aí... O cigarro acelera, a gente sabe que tumores de vários locais, boca, pulmão, bexiga, sim, são estimulados por isso. Narguile, doutor, tem muito material sobre isso. E alimentação, a gente sabe que o aumento de peso está relacionado com vários tumores. E atividade física regular protege. Então, algumas coisas realmente acabam acelerando aí esse tumor. E lembrar que alguns casos têm uma tendência familiar. Então, alguns casos de tumores de mama, ovário, no homem ou de próstata, tem algumas, a gente chama mutações que passam de pai para filho e mãe para filha. Aquela pessoa que tem, né, no histórico familiar o pai, o avô, é bom ele ficar muito mais atento do que se ele não tivesse. A atenção redobra. Exatamente. Só de ver a história familiar, você já tem que redobrar. Por exemplo, uma mulher que tem uma mãe ou irmã com câncer de mama, principalmente abaixo dos 50 anos, já deve realmente redobrar e mais cedo ao seu ginecologista, mastologista, para intensificar isso. E hoje a gente, além disso, tem alguns testes que são feitos no sangue ou saliva, que são os testes de DNA, a gente chama painel genético. Simples, né, doutor? Assim, simples. No sentido da coleta muito simples, né? Exatamente. E que, às vezes, é indicado para determinar... Não é todo mundo que deve fazer, mas é indicado e identifica. E, uma vez identificado,
você pode tomar medidas, né? O mais famoso é da Angelina Jolie, que fez... Que retirou toda, né, a mama, né, doutora? Ela tirou todo o que tem dentro, né, a nossa glândula ali, tudo. Exatamente, foi E colocou prótese de silicone. Toda a parte interna foi retirada, no sentido de fazer uma prevenção aí. Depois ela fez de ovário também, porque ela tinha essas duas... Sim, e com indicação, né? Isso é muito responsável, muito sério. Foi feito de uma maneira muito responsável, com indicação médica, né? Exatamente, porque quem tem aquela alteração pode ter até 80% de chance, durante a vida, de ter um tumor. Então, também poderia ter 20% de não ter, mas assim, as pessoas podem optar por isso, porque ela tem que decidir, não é uma cirurgia pequena, né? Retirar as duas mamas, colocar prótese. Então, assim, são decisões que têm que ser tomadas com o médico e o paciente tem um papel importante nisso. E lembrar que isso tudo piora com os fatores que a gente já falou, né? Sim. Doutor, o câncer ele pode atingir qualquer região do nosso corpo. Quais as regiões mais comuns, assim, mais frequentes que o senhor observa aqui, que você observa aqui em Cuiabá? Então, o câncer de pele é o maior que tem no Brasil inteiro, inclusive Cuiabá. Sorte que a maioria desses tumores são curáveis com medidas simples, cirúrgicas, não dependendo de mais complexidade, como químio, radioterapia. Então, assim, só a retirada já é suficiente. Já é suficiente. Existe um tipo incomum, mas que é extremamente grave, que é o melanoma. O melanoma, sim, é um subtipo aí do tumor de pele que realmente denota tratamentos mais complexos. E dependendo aí do tamanho, profundidade, vai ser necessário uma terapia adicional. Dentre elas, a gente tem hoje a imunoterapia, que é muito forte no tratamento do melanoma, né? Então, é um caso à parte, mas os diagnósticos são todos mais ou menos semelhantes, né? Lesões anormais. E, doutor, por exemplo, se um melanoma ele aparece, né, na pele, na região do braço, esse mesmo melanoma ele pode provocar, desencadear ou estimular esse tumor, esse câncer em outra região do corpo, num órgão interno, por exemplo. Então a pessoa está olhando ali, ela vai deixando, e aí de repente ela procura o médico, quando vê esse melanoma, ele só é a pontinha do iceberg? Sim, ele tem essa característica e tem uma segunda característica que muitas vezes o paciente tira aquele melanoma, manda para análise, faz uma avaliação do corpo e não tem nada. E alguns anos depois aparece chamado metástase, ou seja, aquela célula circulou e ficou alojada em algum local do corpo quieta e não era detectada pelos métodos, seja de tomografia, ressonâncias, PET, e anos depois... Nem mesmo PET, ele pode reaparecer. Então, é um tumor agressivo e esse mês chama atenção para isso, assim. Manchas anormais, colorações diferentes. Umas pintas irregulares, se sangra, né? Exato. Tem até aquela regra do ABCD, né? Assimetria, bordas, né? Exatamente. Tem... Exatamente. Tudo diâmetro. Isso. Diâmetro, exatamente, tudo isso. E aí essas manchinhas realmente, estou olhando, está realmente anormal, tá diferente. Vá no seu dermatologista, faça uma consulta. Porque vai chegar no oncologista realmente depois disso. Geralmente, essas lesões de pele, o dermatologista faz a análise inicial e aí depois é que vai para um... Tanto assim que no evento do ano passado eu tive a oportunidade de presenciar lá no Oncolog, né, do Dr. André, e eu gravei com Natasha Crepaldi, que é dermatologista, prima do Dr. André, e é interessante porque se você tem o hábito de ir ao dermatologista, né, a cada 6 meses, né, nós mulheres vamos mais, sim, né, muito, os homens né? vão, a gente vai muito, assim, quase mensal, mas a médica, o médico, enfim, ele já está ali observando, né? Então Exato. não deixa evoluir. E a gente chama atenção que no nosso estado tem uma comunidade rural muito grande e que nos postos de saúde, né, postos de atendimento à família, tem esse olhar, especialmente em dezembro, o dezembro laranja faz com que esse alerta e essa preocupação fique ainda maior. Então, nessas regiões, as pessoas têm que ter esse cuidado, né, doutor? Sim, e tem muita gente do sul, né, que são pessoas de pele extremamente branca. E uma das características dessas pessoas que trabalham realmente no campo, tudo, a pele vai ficando espessa, grosseira, descamando. Descamando. É muito comum você ver nos braços, mãos e a região, né, de orelhas e face.
Então, tem que cuidar. E essas lesões descamativas são as lesões iniciais, são pré-cancerígenas. Já são indicativos, né? Exato. Pele saudável é uma pele que tem que ser hidratada, né? Higienizada, mas hidratada, né? Sem manchas ou pintas essas irregulares. Doutora, a gente fala tanto de vitamina C, né? Vitamina D, vitamina D, é o sol que estimula, mas e aí? Se eu fico nessa exposição solar, aqui que o sol reina o ano inteiro com intensidade, mas eu preciso estimular a vitamina D. Nesse caso, então, para nós, em Cuiabá, seria mais seguro ingestão de vitamina D? Eu acho que tem que ter um meio termo. Dá para tomar o sol, mas não realmente em excesso. 4 da manhã, 4 da manhã. Não, acho que dá para tomar com protetor solar, tudo, sem muito aquela coisa de... As mulheres faziam muito isso, né? De deitar de biquíni e ficar horas torrando. Então, se eu passo, por exemplo, um protetor solar, no meu caso eu uso 70. Já estou eu fazendo consulta, gente, mas é porque vocês estão comigo aqui na entrevista, para nós. A gente passa um protetor solar 70 e ali tô ficando um pouquinho exposta ao sol. Mesmo com o protetor 70, o benefício que o sol poderia fazer, ele faz? Sim, tem que ter mais tempo de exposição, geralmente. E em alguns casos, vai ter que suplementar realmente, como você falou, pegar em comprimidos. Hoje é fácil fazer a dosagem do sangue, né, da vitamina D, e aí, através disso, numa situação... Realmente, tem pessoas que, apesar de tudo isso, tem uma história familiar de melanoma, tem pele branca e realmente, assim, é um risco se expor demais. Então, nessa situação, talvez o mais seguro seja expõe um pouquinho com protetor. Mas reponha. Eu acho que é a melhor opção. A gente falou de pele branca, mas o câncer de pele, ele pode ser qualquer pele, né? Sim. Pele negra, pele branca, asiática, qualquer pele. Qualquer pele. É mais comum no branco justamente porque acaba se expondo, não tem tanta proteção da aí. Melanina, né? Exato. Mas qualquer pele pode realmente ter o melanoma. E os outros tipos que são os mais comuns. Então, gente, protetor solar, cuidado com o sol, observou algo irregular, procure seu médico. Doutor, no evento que eu fui, eu fiquei emocionada porque eu conversei com muitas pacientes. Se você quer assistir esse material, é só entrar no site do programa VIP que a gente tem disponível, essa entrevista que eu fiz em loco, e eu pude acompanhar a finalização, a última sessão de químio, de rádio, enfim, a última sessão do tratamento de muitas mulheres. Foi extremamente emocionante. E algo que me chamou muito a atenção foi sobre a preferência, né, a adesão das pacientes por essa touca que protege a queda do cabelo. Então, é realmente eficaz? A gente consegue ter menos impacto emocional? Porque a queda de cabelo, ela é uma constatação, né? A gente está vendo ali que a doença está na gente. Exatamente. Eu acho que é uma dos principais coisas que afetam a mulher durante o tratamento e afetam a qualidade de vida, relacionamento com o marido e relacionamento social. A touca, sim, é fantástico. Assim, para alguns tipos de... O que acontece que a quimioterapia não são todas iguais, existem vários tipos. Vários tipos de química. E algumas medicações... Que são as medicações, né, doutor? Exatamente. Algumas medicações, elas realmente têm uma queda muito grande e a touca consegue fazer um benefício em torno de metade dos casos, 50%. Olha que legal. Em outros tipos, em mais de 90% não cai com a touca. Então, assim, é fantástico porque, dependendo do tipo de quimioterapia que a mulher... Geralmente quem usa muito é a mulher, o homem também pode usar, mas a gente está falando da mulher, quando usa, ela, e não tem isso, ela passa realmente despercebido com o tratamento, esse convívio social todo, melhora, principalmente mulheres jovens também que têm... que tudo isso ligado à sexualidade, né? Então, e aí quando você fala mulher jovem, no seu consultório, né, na clínica, pacientes de quais idades, assim? De todas as idades? De todas as idades. Touca a gente tem utilizado assim, em todas que querem. A touca ela é colocada geralmente no dia da infusão. Vai fazer a medicação, coloca a touca. Ela faz um resfriamento, né? Isso, ela fica 30 minutos antes, coloca essa touca, resfria o couro cabeludo, aí faz toda a infusão do medicamento, né, a quimioterapia,
e termina, fica mais um tempinho com essa touca. Então, fica um tempinho com a cabeça bem gelada. Fria. É bom que a gente deixa as mulheres de cabeça fria ali. Mas realmente, assim, o benefício todas querem continuar, principalmente quando tem uma boa resposta. Lembrar que não é 100%, né? Mas é uma das coisas mais eficazes hoje, porque antes a gente só dispunha da peruca mesmo. Sim, e do lenço. E com isso, às vezes, consegue resultados muito, muito bonitos, muito legais. E a questão do acolhimento, né, doutor? De compreender essa sensibilidade da mulher. Então, Exato. assim, eu fiquei emocionada porque a clínica, né, ela tem a quimioterapia, a rádio, mas também de acolher esse sentimento da mulher e buscar uma alternativa. Exato. Porque uma mulher fortalecida emocionalmente, ela se sai melhor num tratamento. Qual o papel do emocional da mulher ou do homem, do paciente, no tratamento de câncer? Sim, isso é uma das questões muito importantes. Ela está emocionalmente bem para poder enfrentar isso aí e se relacionar. Porque quando tem depressão ou está triste, não enfrenta realmente bem, todo o tratamento parece que é mais difícil, desde efeitos colaterais, que parece que salienta, né, isso aí. Sim. E é muito importante dar atenção a esses pequenos detalhes, porque há pouco tempo atrás, muito médico, oncologista principalmente, falando, não, a queda do cabelo é um efeito passageiro, vai voltar. É o de menos, exatamente, né? Perto de... do que vai... Mas, na verdade, é um efeito que, para algumas pessoas, é o principal. Ele não quer saber se vai ter enjoo, se vai ter outros efeitos colaterais. Quero saber do cabelo. Então, assim, eu acho que tem que dar atenção ao que o paciente teme, né? E acho que essa tentativa é importante. Doutor, hoje, com o avanço, né, da medicina, das tecnologias, o tratamento, ele é mais confortável? Sim, ele melhorou muito. São quantos anos, doutor, atuando na oncologia? Você? Eu desde 97, que eu voltei para Cuiabá, né? Fiz a residência depois de 97 para cá. Mais de 20 anos. E de lá para cá você é perceptível esse avanço, né? Da resposta, sim. A gente tinha um dos principais efeitos colaterais antes era náuseas e vômitos. A paciente passava muito mal, internava, às vezes tinha que tomar o tratamento todo internado por causa disso. Isso teve um avanço assim extremamente grande das medicações para evitar isso. Como tudo não é 100%, mas tem pacientes que passam o tratamento sem esse efeito colateral, que era um grande temor antigamente, né? E a gente tem ainda pessoas mais sensíveis que passam muito mal, que necessitam de tratamentos venosos para isso depois. Mas, de um modo geral, isso melhorou muito. Outro efeito que era muito importante era na cavidade oral, que tinha umas feridas... Como se fossem aftas. Exatamente. E essas aftas, hoje, além do tratamento tópico, existe um laser, que é feito pelo dentista para a cavidade oral, que melhora muito. Então, alguns efeitos que eram muito ruins, né? Hoje a gente consegue manejar um pouco melhor. E lógico que nunca vai ser um tratamento agradável, né? Mas assim, a gente consegue melhorar bastante isso. Acho que esses efeitos. Esse impacto, né? Exatamente. Doutor, o quanto está relacionado o diagnóstico precoce com cura? Bastante. A gente acabou de sair dos meses de outubro e novembro azul, a gente sabe que próstata, por exemplo... Outubro, gente, é outubro rosa, que é câncer de mama. Novembro azul é próstata. Exato. E os meninos estão mais se cuidando mais, doutor? Eu acho que está melhorando, viu? Do modo geral, sempre foi mais difícil o homem se cuidar e ir ao urologista, fazer o toque, mas está melhorando. O diagnóstico precoce, no caso de câncer de próstata, cura quase 100% também, é 98%, 99%. Os casos avançados, geralmente eles não vão ter cura, só controle de doença. Então, isso é extremamente importante. Mama igual. Tumores iniciais, 95%, 98% de cura. E tumores já estadio um pouco mais avançado, isso vai caindo, vai caindo, vai caindo. Então, esse fato da gente estar sempre falando de fazer os exames preventivos, realmente faz toda a diferença.
E o que acontece, às vezes, é que tem alguns casos que fogem do padrão, mesmo fazendo os exames preventivos, tudo. Porque a gente faz o exame preventivo a cada, por exemplo, é um ano, né? ano. Ou 6 meses, quando tem alguma coisinha ali para poder acompanhar. Exato. Mas, de repente, você diz assim, foge do padrão, porque, de repente, um ano tá, e aí no outro ano, quando vê, já tá... Isso, assim... Sem sintomas, doutor? Pode acontecer sem sintomas? Pode. Infelizmente, assim, não é matemática as coisas, né? Mas, de um modo geral, não acontece. Mas, às vezes, vê alguns casos assim, mesmo com prevenção. Então, a gente tem sempre tá ligado à normalidade do corpo, né? E qualquer coisa que surja de diferente, não ter medo, procurar, porque... Isso também tem, né? Não vou esperar um pouquinho, mais um mês. Mais um mês. Vai sarar. Vai sarar, vai melhorar. Vamos ver como que vai ser. Exatamente. Doutor, o preventivo de próstata é indicado a partir de que idade? Geralmente 50 anos, e nas pessoas de pele negra, que tem uma incidência um pouco maior, a partir de 45 anos. E quem tem história familiar, geralmente também 45 anos, pelo menos. E anualmente. Existe hoje uma discussão, porque teve uns trabalhos populacionais, aí, principalmente na Europa, com relação à idade de fazer tudo, mas hoje se recomenda que vá ao urologista a partir de 50 e discuta o método. Os métodos geralmente incluem exame de sangue e o toque, porque o exame de sangue... O toque, ele é realmente necessário. Necessário. Porque o número aí que varia de 15% a 20%, o exame de sangue não altera e ele vai ter tumor na próstata. Então, mesmo o exame... meu exame está perfeito, não preciso fazer o toque. Precisa, pelo menos... Não precisa, às vezes pode ser a cada 2 anos, tudo, mas precisa justamente porque tem alguns casos que não são detectados só com sangue. Só com sangue. Então, o toque, ele é sim essencial, ele é importante. Exatamente. E eu acho que hoje desmistificou um pouco, né? Porque antes o homem salva a vida, gente, né? O homem não queria ir, ia tirar a masculinidade, tal, mas hoje eu acho que todo mundo está vendo a importância disso. Você está ficando mais leve falar sobre isso, né? Também, né? Exatamente. A gente está falando mais sobre isso. Eles se sentem mais confortáveis também para chegar para o médico e falar, eu tenho, né, fico incomodado, mas e os médicos também levando de uma maneira mais com leveza, né, doutor? E aí eu falo do câncer de próstata. Quando eu penso no câncer de mama, né, então o câncer de próstata mais geralmente 45 anos, homem de pele negra, 50 anos. Agora, o câncer de mama, a mulher, eu vejo muitas pacientes jovens, de 20 e poucos anos, a gente passa pelo Outubro Rosa, né? E tem vários eventos que associações como MT Mama né, realiza. E cada vez mais eu me surpreendo com meninas muito jovens. Sim, isso é uma constatação. A gente tem visto mais casos em mulheres mais jovens. O número aí abaixo de 50 anos é em torno de 30%, então assim, não é só mulheres acima de 50 anos que vão precisar fazer exames. E aí isso chama atenção justamente para que a maior forma de detectar muitas vezes é o autoexame, porque não é o ideal, porque geralmente é um nódulo maior. Sim. Mas muitas vezes é a primeira, na jovem, é percepção. É alguma coisa normal, desconfortável. Porque às vezes a gente vê mulheres até abaixo de 30 anos, sim, que assim, não é uma idade que você pensaria em câncer de mama, não é a idade que vai estar fazendo mamografia, sim, mas de qualquer forma, assim, notou alguma coisa anormal, procura realmente o ginecologista ou o mastologista, porque detectando precoce, né, as chances de cura realmente são melhores. E doutor, qual que é a diferença do exame da mamografia com ultrassom de mama? Tá. A mamografia, ela é feita num aparelho de raio-x, em que as mamas são colocadas em compressão, assim, nesse aparelho, e aí se faz uma imagem e mostra, dá para ver o tecido mamário, calcificações, que é muito comum, que a mama tem os ductos da amamentação e eles muitas vezes calcificam ali ou ao redor. Então, essa é a mamografia. O ultrassom já é aquele aparelho em que, através do ultrassom, né, vai emitir essas ondas que vão
através das intradutor e vai detectando. Então, são 2 métodos. O ultrassom não substitui a mamografia, mas ele auxilia em muito. A gente vê casos que não detecta pela mamografia e se vê pela ultrassom. E alguns casos de dúvida, a ressonância da mama, que é um outro exame, muitas vezes é utilizado para tirar dúvidas ou em casos realmente de acompanhamento. Então, de modo geral, a mulher aí em torno de 40 anos deve começar seus exames, né? E quem tem prótese de silicone tem que fazer, né? A mamografia, por mais que faça essa pressão, não coloca em risco, não tem essa história de prótese estourar, exatamente, né? Porque às vezes a gente entra lá na internet e vê gente falando coisa, um monte de fake news. Exatamente, deve fazer. A prótese, ela fica ali e dá para ver o tecido mamário, então deve fazer sim. Não tem essa situação de não fazer por causa da prótese, não. Doutor, a amamentação é um fator de proteção para a mama? Sim, ele é colocado como um fator de proteção, como esses outros fatores que a gente já falou, né? Da alimentação, atividade vida física, saudável, atividade física. Isso cai em todos, né? Quando você fala do coração. E tudo, né, doutor? Tudo, gente. Tudo para a pele, para o coração, para tudo. Para a circulação. Exatamente. E tudo tem a ver com o mesmo processo, né? Doutor, a mama é algo que a gente percebe a mulher, a cada período, né, do nosso ciclo menstrual, ela está de uma maneira. Existe sim aquele nódulo que acompanha a mulher uma vida inteira e que ele não oferece risco nenhum, que vai ficar ali para sempre, forever? Sim, é muito comum os cistos mamários, né? E aquilo lá, a mulher descreve às vezes como um nódulo, é um nódulo mesmo, é uma lesão arredondada e que vai acompanhar com ela a vida toda e não vai se transformar em câncer, nada. Então, mas é importante o acompanhamento, é o médico que dá essa informação para a gente. Exatamente, né? Exatamente. Então, quando tem, vai ao médico, faz a detecção e acompanha. Porque nem todo nódulo vai se transformar em câncer, não. Você que chegou agora, eu estou entrevistando aqui o Dr. André Crepaldi, ele que é médico oncologista. A gente vai para um rápido intervalo, depois a gente retoma esse bate-papo. Se você sabe de alguém que precisa saber do que a gente está falando, pega o telefone, liga, manda um WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente está de volta. De volta com o VIP de hoje e aqui no estúdio, o Dr. André Crepaldi, médico oncologista. No primeiro bloco a gente falou muito sobre prevenção, sobre tratamento e o assunto continua porque é sempre importante a gente falar sobre o câncer. E dezembro laranja é um mês em que o câncer, a prevenção do câncer de pele fica ainda mais latente, se fala muito sobre isso. Doutor, esse calendário da saúde com as cores, você, na sua opinião, ele ajuda sim, as campanhas informativas, elas conseguem atingir o objetivo? Eu acho que sim, algumas mais, outras menos, né? Mas de uma certa forma a gente acaba falando um pouco sobre isso. E laranja, a mídia ajuda, né? A mídia ajuda. Laranja, por exemplo, é um mês que ainda não está tão badalado, né? Como o outubro rosa, novembro azul. Exatamente. Mas de certa forma setembro amarelo, né? Eu já estou gravando colocando o calendário da saúde. Exatamente. E chegando o verão, né? Tem tudo a ver realmente entrar em dezembro com essa cor. Então acho que ajuda e traz informação legal. E lembrar que crianças também podem ter câncer, né? Sim. A gente tem que ter esse cuidado também com crianças. Sim. O câncer infantil, ele é mais agressivo? A maioria, sim, é mais agressivo? Depende. Alguns tipos, eles são agressivos, né? O câncer da infância, mas em alguns subtipos a gente tem taxas de curas fantásticas. Eu não sou oncologista pediátrico, mas, por exemplo, leucemias na criança tem taxas de cura de mais que 90%, sendo que a mesmo tipo de leucemia no adulto, você chega a 30% de cura. Então, assim, realmente a gente tem... É uma situação extremamente catastrófica, né, no diagnóstico, para a família, para a própria criança, sim, mas a gente tem resultados muito, muito bons. Mas são tumores realmente, que dependendo da localização, às vezes a gente tem tumores do sistema nervoso central, que é do cérebro,
que são graves, vão afetar às vezes a parte motora, então é difícil realmente. É um alerta, né? É um alerta. E doutor, na Oncolog, atende também criança ou é voltado para o público adulto? Começamos a atender criança mês passado. O doutor Afonso começou... que é oncologista pediátrico. Exatamente, pediátrico. A gente não atendia crianças e começamos agora realmente a atender a uma demanda. Em Mato Grosso, assim, a gente tem um hospital de câncer que atende o câncer infantil, a maioria deles, mas as unidades privadas realmente não atendem. Não atendem. E aí a gente realmente começou e é uma população que necessita dos cuidados de acolhimento diferente do que a gente estava falando. Diferente, o acolhimento com criança, né? É um público específico de idade, de sonhos, de Exatamente. sensibilidade diferente. E lembrar que Cuiabá, ele é um centro de referência para o estado de Mato Grosso. Estado, então, parte do região norte, às vezes do nosso país. Então, Rondônia, aquela região toda, acaba Oncolog atende aqui, pacientes, então você tem ali de outros estados. De outros estados, porque a região norte às vezes desce, é mais fácil para vir para cá, né? Então, mas é uma população que precisa realmente de cuidados e tem tratamentos bem eficazes para a criança, com altas taxas de cura. Então, é especial, são cuidados especiais mesmo. Doutor, nessa pandemia, eu li muita pesquisa, li muito artigo, inclusive eu vi você também nas mídias sociais, gente, sigam o doutor André Crepaldi, falando esse alerta para que as pessoas que em tratamento com câncer ou que precisam fazer exames, né, o check-up, se afastaram das clínicas com medo do contágio do Covid. Em que medida isso impactou? Assim, como que você percebeu esse movimento? Tá, no dia a dia a gente já percebia, principalmente nos primeiros 3 a 6 meses, tanto na unidade pública quanto privada. Eu gravei live com o doutor André, a gente acho que quase gravou eu lá em casa no banheiro trancada de medo e ele, doutor. Verdade, fizemos. Isso realmente, assim, a gente sentia isso bastante. O Hospital de Câncer teve uma redução absurda. As pessoas não saíram de casa, nem mesmo para se tratar, né? Se tratar. E a gente, em São Paulo, teve uma pesquisa da Universidade de São Paulo e das sociedades de patologias que mostraram que o número de exames que chegaram nesses meses era menos de 50% com relação ao ano anterior. Ou seja, o patologista, que é onde concentra os laudos, né, a pessoa faz uma biópsia, envia para análise no laboratório. E aí se comparou quantos fizeram nesse ano e o ano passado reduziu drasticamente. Assim, e isso no começo da pandemia, dos primeiros 3 a 6 meses. Cirurgias foram mais de 80%, porque aí é que ninguém queria ir para o hospital, com medo de adquirir o Covid, tudo. Então, depois disso, realmente os hospitais começaram a criar seus fluxos de entrada, existe o risco, mas diminuiu. Sim. Mas segmentando também, né? Exato, aí entra Covid, não Covid. E nas clínicas também houve um alerta das sociedades de oncologia nesse sentido, porque o que estava acontecendo é que a gente estava falando de diagnóstico precoce, a gente estava deixando, às vezes, o diagnóstico para uma fase avançada. E quando a gente fala de rede pública, a gente estava deixando esses pacientes numa fila ainda maior, porque se não opera agora, ou não faz o diagnóstico agora e deixa para daqui 6 meses, imagina como é que vão estar as filas hospitalares, tudo. Então, depois de 6 meses, agora a gente está voltando um pouco mais ao normal, mas acontece que é sempre um problema, né? Você vê em hospitais especializados, como o Hospital de Câncer ou a Santa Casa, está tudo sendo cuidado para não ter infecções, mas quando acontece um caso de Covid, você acaba tendo que muitas vezes isolar alguma parte, tudo, e acaba diminuindo as internações. Então, assim, ainda está muito problemático a questão da pandemia com todas as doenças, né? Mas já houve uma retomada de tratamento, Sim, né? Eu acho que já melhorou. Eu acho que é importante para quem está vendo, assistindo, não deixar de fazer os exames preventivos, né? A gente estava falando aqui, se é anual, se é a cada 2 anos, faça seus exames preventivos. Quem está em tratamento não deve abandonar por causa
da pandemia. A gente sabe que aumenta o risco com alguns tipos de tratamento, principalmente que usam imunossupressão, tudo. Então, pacientes em tratamento de câncer são mais frágeis? São um pouco mais frágeis e deve tomar cuidados especiais realmente para circular, para fazer o tratamento, mas não devem abandonar porque vai realmente estar em tratamento, deu uma doença e você vai abandonar porque com medo de outra que nem tem, né? Então, doutor, um tratamento de câncer, quando você para e abandona, é como se voltasse a estaca zero? Seria mais volta? ou menos. Algumas vezes sim. É como se voltasse ao zero. Ou perde eficácia se você faz metade dele, por exemplo, né? Porque quando se faz o tratamento, faz-se todo o caminho, né? O começo, meio e fim. Exato. Tanto que lá não coloca aquele dia da comemoração, da finalização de tratamentos de algumas pacientes. Exato. Então você faz esse planejamento e eles precisam ser seguidos de maneira criteriosa. Exatamente. Para que a gente tenha etapas, né? Tipo, certos tumores fazem primeiro a cirurgia, depois a quimioterapia, depois a rádio, outros ao contrário. Pode ser feito de outra maneira. Então, essa sequência é importante, os tempos de tratamento são importantes, não é da cabeça do médico, isso são protocolos mundiais que são feitos, a gente tem guias. Não, eu vou fazer isso porque acho... Não, a gente já tem trabalhos mostrando por que faz isso, qual que é o tempo que se faz isso. E aquilo ali é que realmente traz benefício. Então, é importante seguir o tratamento, não abandonar. E o risco, todos nós, né, hoje estamos sujeitos, e não é porque tem o câncer que o paciente vai, se adquirir o Covid, que ele não vai sobreviver. Não, né? Existe um risco um pouco maior, a gente já teve vários pacientes que tiveram... Que tiveram e se saíram tão bem. Exatamente. Então, assim, o risco aumenta. E outros, né? Eu tenho um caso de 2 amigos, doutor, gêmeos, com a mesma idade, o mesmo peso, gêmeos idênticos, os dois, todos, assim, sem doenças, assim, né? Não eram obesos, não eram diabéticos, não tinham pressão alta. Os dois tiveram Covid, foram internados, um saiu uma semana, o outro não resistiu. Não tem coisa... Algo assim impressionante, inexplicável. Gêmeos idênticos sem comorbidades. Exatamente. Tem umas coisas que a gente não sabe. Ainda é uma doença muito nova, né? Muito se fala da parte de alguma alteração genética, mas no caso desses que são idênticos, não tem como saber o que foi realmente. Estranho. Doutor, para você, assim, a vacina é algo que está próximo? Porque você é super atento, o doutor André, assim, ele é oncologista, ele sabe tudo de medicina, ele lê tudo, ele está por dentro de todas as pesquisas. É algo que, na sua opinião, está próximo da vacina? Acho que meio termo. A gente tem muita coisa, muitas sendo testada, mas... A matéria diz que em abril a gente já vai ter aqui em Pois é, não sabemos. Acho que os testes vão ser feitos. Mas se você pensar nas outras tipos de doença, as vacinas nunca foram tão aceleradas assim. Então, eu não sei se a gente vai estar pronto para uso ou para teste a partir dessa data. Porque já se falou em dezembro, né? De ter a vacina pronta. Assim, né? Agora já passou para abril. E então, assim, realmente, eu não sei se talvez para teste, sim, mas para uso rotineiro, não sei. Já para nos blindar e só teremos segurança depois da vacina? Eu acredito que sim, porque... Qual é a sua opinião sobre a questão de aglomeração, uso de máscara, utilização de álcool em gel, a questão de se proteger do coronavírus? Pois é, eu acho que tem que ter tudo isso. A gente está vendo aí na maioria dos lugares que, apesar de ter essa proteção, tudo, a gente não adia a pandemia, né? A gente sabe que só empurra um pouco para frente, mas acaba entrando nos países, nas cidades. Então, assim, tudo isso acaba sendo um fator do que a gente falou lá no começo. Ele empurra um pouquinho mais para frente, como Cuiabá empurrou por um tempo fechando, né? Mas no final ela acaba não protegendo todo mundo, né? Só quem fica isolada para sempre ali naquele local, e mesmo assim tem o risco de trazer um alimento. Sim. Então, eu acho que é uma coisa nova. A gente está realmente um pouco perdido. Como equilibrar tudo isso, assim, na sua sensibilidade? Como que a gente pode equilibrar? O uso de máscara, na sua opinião, é importante? É importante, justamente nesse sentido. Protege. Eu acho que
que sim, a gente estava conversando no início, né, se você pegou o Covid, não pegou. Eu também não pegamos Covid. Usando máscara direto, atendendo. Chegamos de máscara, estamos no distanciamento e nós estamos, né, negativo de Covid, até porque eu faço exame rotineiramente por conta do meu trabalho e até para oferecer segurança para o meu entrevistado. E a gente também, até estou atendendo desde o início da pandemia, de máscara, com proteção, tudo, e realmente eu acho que é eficaz, é uma das medidas bem eficazes, assim como lavar as mãos, passar álcool gel. E a aglomeração, aí realmente é um momento de adquirir mesmo, né? Se você fechar num... Se fechar num lugar, muito contato físico, oferece risco. Oferece risco. E a gente que é tão efusivo, né? Exatamente. A gente adora estar abraçado, estar de lado, do colo do outro. Exatamente. E outra coisa importante é que quanto mais a população pega, vai diminuindo o risco aí de contaminação, né? Porque alguns vão ter imunidade que é permanente por alguns meses, Sim. né? E a gente já está vendo alguns casos de reinfecção, descrição, então, mas acaba que, de certa forma, quando já tem uma parte da população infectada, que já teve, se reduz as transmissões. As transmissões do vírus vai desaparecendo. Vai desaparecendo. Isso é o que acontecia com a maioria das doenças. O Covid nós estamos aprendendo ainda, não sabemos um monte de coisa, né? Que é uma coisa assim, uma loucura, né? É uma loucura. Doutor, porque quando eu vi assim, as notícias da China, parecia algo tão distante. Quando falava de pandemia na faculdade, a gente falava uma coisa tão Então, gripe assim, espanhola, nunca vai acontecer livro isso de de novo. história, né? Exatamente. De algo surreal, assim. E aí, quando vem isso no mundo atual, a pandemia, se fica meio não acreditando realmente, até chegar no Brasil, né? A gente ficou olhando para fora. No Brasil, carnaval, isso alterou todo o nosso modo social de convivência. Exatamente. Agora, Natal, tudo Natal. Tá sendo muito... Então, as festas mais intimistas, né? Ter esse cuidado, né? E, claro, lembrando todos esses alertas, né? Do uso de máscara, da higienização das mãos. Doutor, alimentação contribui para a imunidade? Muito. Porque fala-se muito, vamos tomar suco de limão, comer acerola, tudo, né? Açafrão. São realmente alimentos que ajudam? Então, eu acho que o contexto todo ajuda. Hoje, se você for ler, a gente tem artigos para tudo, né? Que tal alimento é super importante, ou tal vitamina é super importante. Eu acho que o contexto geral é extremamente importante. Uma pessoa que só come batata frita, hambúrguer e Coca-Cola e um refrigerante. Tudo bem, mas assim, vai faltar vitaminas, vai faltar coisas essenciais para o organismo, vai propiciar doenças cardíacas, no final acaba afetando a imunidade e desenvolvimento de outras coisas como câncer e gastrites. Então, eu acho que realmente tentar, na maior parte do tempo, fazer uma alimentação que seja mais saudável é importante. E, obviamente, de vez em quando vai sair, vai numa festa, Sim. Num evento, num dia que quer sair mesmo. Tem um equilíbrio, né, doutor? Tem um equilíbrio, assim, porque a questão, né, a gente tem tanta coisa, né? É o social, é o cultural, é o individual, é o coletivo. Doutor, falando sobre Covid, pesquisas, também gostaria de saber sobre os centros de pesquisas clínicas de câncer no país. Aqui em Cuiabá, porque eu acompanho muito sobre Barretos, né? E Barretos sempre está noticiando. Aqui nós também temos centros de pesquisa clínica que atuam em consonância com Barretos, com outros lugares do mundo? Tem, a gente fundou na Oncolog um centro de pesquisas clínicas que chama chama exatamente assim, Centro de Pesquisas Clínicas. E o objetivo é o quê? É tratar pacientes com medicações inovadoras que estão sendo lançadas. Então a gente faz parte de um contexto mundial, porque funciona, para quem não conhece, qualquer medicação nova que vai ser lançada para a doença cardíaca, para o câncer e assim por diante, doença reumática, que tem muitas novas medicações, elas passam por fases de pesquisa e elas vão desde o laboratório, em cobaias, até a fase em humanos. E no câncer,
ela passa por 3 fases principais, que é uma primeira para ver como que essa medicação age, se ela é segura, e depois se naquele tipo de tumor ela age, e por fim, se ela é melhor que a medicação atual. E a gente aqui já começou isso faz mais de 5 anos, participou já e continuamos participando de pesquisas internacionais. A gente faz parte de um lançamento de um medicamento novo no mieloma, que chamava Daratumumab. Mieloma no sangue. Mieloma no sangue. E o Centro de Pesquisas da Oncolog foi um dos centros que recrutou pacientes, inclusive quando foi publicado esse trabalho mundialmente, Cuiabá está nessa pesquisa. Então, é extremamente importante isso, porque dá acesso a tratamentos que vão ser lançados daqui 2 anos, 3 anos no mercado. E segurança também, né? Eu imagino para você que é o médico que acompanha, dá segurança desse desenvolvimento desse processo. Exatamente. Então, tem centros maiores, assim, Cuiabá entrou no radar da pesquisa há pouco tempo. Que coisa boa. E tem centros que são muito grandes, como o de Barretos, que é um centro de referência fantástico. São Paulo tem centros, capital, excelentes. Rio Grande do Sul tem um centro fora do eixo, que não é em Porto Alegre, é uma cidade menor, que tem um grande centro de pesquisa que virou referência. E hoje, as pesquisas não chegam para todos os centros. Então, assim, determinadas pesquisas, vamos falar de câncer de pele, um melanoma, uma droga nova. Às vezes essa pesquisa está lá em Porto Alegre para recrutar. E o paciente daqui pode ter acesso? Pode. Ele procura o médico oncologista e ele pode colocar num cadastro para buscar e indicá-lo. Aí realmente tem toda essa logística, né, de ter que ir e tudo. Recrutar esses pacientes vai depender muito da história de cada um. Exato. Porque a pesquisa dita, a gente está fazendo pesquisa paciente que já tratou de tal maneira, tomou tal medicação, a pesquisa dita o requisito de cada paciente. Exatamente. Dá um exemplo aqui. O paciente câncer de mama com um aspecto que a gente chama de triplo negativo, que é um tumor que não tem umas características lá. Então, a indústria lança um remédio, tem que ter isso com essas características para entrar na pesquisa. Então, uma mulher com outra característica procure aquilo, vai fazer? Não. Só se tiver exatamente aquilo, porque a droga vai ser testada para aquilo. Mas, assim, tem inúmeras pesquisas. Com a pandemia também teve uma redução disso, até de recrutamento, de tudo. Mas é uma das coisas que tem um movimento muito grande. Cuiabá, inclusive, tem um centro de pesquisas em reumatologia, também ativo. É o Dr. Guedes, que é um amigo nosso que faz essa parte. A parte de infectologia, no Hospital Júlio Miller também é bem ativo na pesquisa. Sim. Então, assim, algumas áreas em Mato Grosso são bem ativas e é interessante ressaltar isso. E, doutor, é importante a pesquisa, porque em Cuiabá está inserido, porque a gente fica por dentro de tudo que é de mais novo, né? Exatamente. A gente fica do que está acontecendo. Lançou, já está sabendo. Já está sabendo, você tem sabendo também dos efeitos colaterais. Muitas vezes, o que acontece, geralmente com essas medicações, quando elas são lançadas no mercado, é que o profissional de saúde vai ter acesso, a equipe que trata disso, farmacêutico, o enfermeiro, quando ele está num centro de pesquisa, ele já está vendo todas essas coisas alguns anos antes de estar circulando no mercado realmente. Então, é bem interessante, traz um nível melhor realmente de atendimento. Doutor, a gente está chegando ao fim da entrevista, mas para a gente deixar bem claro para quem está nos assistindo, porque a nossa intenção é justamente levar informação, né, orientar e ajudar quem está em casa. E o médico, quando a pessoa está ali, eu quero fazer um check-up, ele vai primeiro num clínico geral e a mulher, por exemplo, num ginecologista, aí a partir dali ele busca a especialidade, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas e agora? Eu vou ter que ir num urologista, eu vou ter que ir num reumatologista, eu vou ter que ir num... Porque hoje a gente tem tanta especialidade, num cardiologista, num pneumologista, como é? Então, qual o ideal
para que a pessoa tenha esse acompanhamento e saiba que a sua saúde está ok? O ideal realmente é não ter tanto médico, não. É ter alguém que coordene, gerencie isso. Gerencie, né? Eu, no meu caso, meu ginecologista é o Dr. Laerte. Exatamente. Porque o ginecologista realmente vai estar acompanhando a mulher, vai estar fazendo os exames periódicos. De hormônio, né? Agora a gente chega dos 40, tem que fazer os exames de hormônio. Exames preventivos, ginecológico, preventivos. mama. A partir dos 45 anos, a mulher também deve fazer o exame de intestino chamado colonoscopia, o homem e a mulher, que previne pequenas lesões intestinais, né? Então, a partir... Independente se ele tem constipação, intestino Nada. Preso. Exatamente. Indiferente. Não vou nem falar outras coisas. Indiferente. Então, assim, esses exames, ou seja, na mulher, mama, ginecológico e intestino, já fazem parte da prevenção diária, assim, que não tenha nada especial. Aí, lógico, o médico que está acompanhando, a partir daí, se tem alguma coisa a mais, vai te encaminhar. Orientar para o especialista. Exato. E o homem no clínico geral. Exato. O homem pode estar num clínico geral, a partir dos 50 ele vai ter que ir no urologista e fazer isso. E hoje, alguns lugares já fazem aqueles check-ups, que incluem um monte de coisa, né? Que muitas vezes a pessoa não quer ir no médico e sair fazendo endoscopia ou colonoscopia num lugar, ultrassom em outro. Então, alguns centros de diagnóstico, de imagem, hospitais, têm feito o dia do check-up. O dia do check-up. Você chega cedo de jejum, só Deus sabe a hora que você sai. Exatamente. E já fazem isso. Então, existem essas duas formas hoje principais. Um é o médico gerenciar, que é o ideal, para não ficar rodando em 5, 6 médicos. E a outra é realmente fazer um dia de check-up e já conseguir se livrar de todos esses problemas. Uma característica que eu quero aqui deixar, né, registrado que você tem, e eu busco isso nos médicos os quais eu consulto, sou paciente, que é essa sensibilidade com o paciente do olho no olho. Sim. A gente falou muito em telemedicina por conta da pandemia, né? Até teve o congresso médico na semana passada, eu participei do primeiro dia de publicidade médica, eu me inscrevi porque eu fui. Legal. E no dia seguinte foi sobre telemedicina e apresentei um evento aqui do Hospital Santa Rosa que trazia o médico da USP falando sobre telemedicina antes da pandemia. Então é um assunto que me chama muita atenção. Interessante. Então, claro que que é importante em algumas situações, mas eu como paciente, o olho no olho, é o principal. O médico que concentra em você, que olha para você, e isso é importantíssimo, porque nos traz, nos remete lá aquela ideia dos nossos avós, que era o médico da família, aquele doutor que resolvia tudo, assim, que era consultado para tudo. E hoje, com tantas especialidades, essa figura é a que traz segurança, né? E a gente tem, Ana, isso é uma coisa que a gente tem muita reclamação de consultório disso, do paciente que realmente fala que o médico alguns uma coisa olha, simples, não levanta para cumprimentar o paciente. Não olha, não toca. Não toca. A pessoa está reclamando ali, eu tive a oportunidade de ir, uma pessoa que estava reclamando, sentindo uma dor, que não conseguia mexer o braço, o médico não tocou. Não tocou. E é uma das coisas mais antigas da medicina, é ir atrás do sintoma, é o principal. Você deve examinar o sintoma e o restante do corpo. E as pessoas hoje acabam isso, não tem o olho no olho, não escutam o paciente. Eu acho que escutar o paciente é uma coisa, realmente, esse mundo está muito veloz, acho que os médicos, alguns, perderam um pouco isso e querem ver o exame e acabou. Não tem isso. Muitas vezes o exame não vai te mostrar um monte de coisa se você tocar no paciente, examinar acho que isso é uma coisa que a medicina vem se perdendo, e com a telemedicina também é um alerta, né? É um alerta, porque com isso você acaba, muitas vezes, diminuindo, vendo só os exames que algumas vezes é mandado antes para o médico, antes da consulta pela telemedicina. Então, mas é uma coisa extremamente importante, isso que você frisou, e de resgatar isso na medicina. Porque a medicina tem que gostar de gente, né, doutor? Tem que gostar de cuidar de gente. E tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta, é uma profissão. Doutor André, muito obrigada aqui no programa VIP. É sempre uma alegria falar com você. Obrigado a você. Estamos sempre às ordens. E agradecer aos meus parceiros, que é o Espaço La Provence, que cuida de mim, a Loja Maria Rosa, que me veste, Evelyn Tavares, acessórios, enfim, é uma alegria ter você aqui, a sua audiência, que é a razão de tudo isso. Uma ótima semana e até o próximo encontro.
Programa VIP. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Óticas Paris Vision. Goiabeiras e Pantanal Shopping. FAIP. A diferença na formação profissional.